Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. É um grande prazer estar aqui com vocês. Saudades aí de todos vocês aí de estarmos juntos aí em sala de aula, mas mesmo diante da distância estamos aqui juntos para mais uma videoaula para aprendermos mais um pouco aí sobre esse universo digital, sobre o sistema Windows aí nesse nosso primeiro módulo. E na aula de hoje nós vamos iniciar acessando o nosso painel de controle, tá? Então aí com a sua máquina ligada, você que possui um PC para acompanhar junto comigo, vamos lá no menu iniciar e vamos acessar o painel de controle, tá, gente? E aí no nosso painel de controle, provavelmente o seu vai estar assim, ó, com a exibição por categoria, tá? Nós vamos acessar a opção programas. Vamos falar um pouquinho sobre programas aí no início da nossa aula. Primeiro, clicando em programas, nós vamos clicar em programas e recursos. E aí em programas e recursos, galera, eu gostaria de mostrar para vocês aí essa ferramenta que é bem importante, pois ela exibe a lista de programas e recursos em gerais que foram instalados em nosso computador. A maioria deles, normalmente, dependendo aí do tempo que você tem de computador, será feita por nós usuários, mas alguns desses recursos serão instalados automaticamente, tá? Então por isso é importante que você não desinstale aquilo que você não conhece, tá? Mas é sempre importante que você tenha ciência dos programas que você instalou, porque se em qualquer problema que acontecer na máquina, qualquer defeito que ela apresentar aí no sistema, você tem a opção de desinstalar esse programinha para constatar e para ver se esse era o problema que estava apresentando na máquina, era devido àquele programa, entendeu? Então é interessante que você saiba sempre os programinhas que você instalou, o nome do programa e também o seu fabricante, tá? O seu editor ou fabricante, para que você possa procurar e desinstalar, tá? É claro que eu vou ensinar alguns outros métodos mais avançados para vocês resolverem problemas com instalação de programas ou desinstalação, mas um passo aí inicial para problemas que você tenha na máquina. A máquina começou a apresentar algum tipo de sintoma, tá, de que ela foi contaminada, né, através de um vírus, ou ela está se comportando de modo diferente, está apresentando algum sintoma diferente. Depois de você instalar algum programa, o recomendado é que você desinstale. Então, para você desinstalar, você deve vir nessa área aqui, tá? Então, você vai localizar o programa e vai desinstalá-lo. Caso você não conheça, cuidado para não desinstalar um driver, por exemplo, aí, que é responsável pelo funcionamento de algo ou algo importante para o sistema, tá? Porque nós temos aqui nessa lista também algumas ferramentas aí para o bom funcionamento do computador, tá? Mas caso você precise desinstalar algo, você vem aqui, seleciona o programa ou o aplicativo, dá um clique com o botão direito, primeiro seleciona com o esquerdo, em seguida dá um clique com o direito e dá um comando desinstalar, tá, gente? Muito fácil, muito tranquilo, não tem mistério, tá? Aí é só você prosseguir na desinstalação e pronto, seu programa está desinstalado, tá? Então, inicialmente, a primeira coisa que você deve fazer é isso. Caso você tenha problemas na desinstalação, vou ensinar outros métodos para você remover o programa ou se proteger de melhor forma para proteger o seu computador e não se contaminar ou não permitir que seu computador seja infectado por programas maliciosos, também conhecidos como vírus, entre outros métodos, tá, galera? Mas é interessante a gente conhecer esse ambiente por esse motivo, tá? Todos os programas instalados no computador estarão listados aqui, então muito cuidado no momento de instalar esse programa, porque quando você instala o programa você dá permissão àquele editor, àquele fabricante, a quem desenvolveu o programa a ter acesso à máquina, tá? Então muito cuidado com a origem do programa que você está instalando, tá bom? Caso você tenha dúvidas, vem aqui nesse painel e desinstala, ok? Vamos voltar aqui na nossa barra de endereços para a opção programas e vamos falar um pouco sobre programas padrão, tá? O que seriam programas padrão? O programa padrão é aquele programa que vai executar de forma prioritária uma determinada extensão.
Então, por exemplo, eu quero ouvir uma música, né? Ela está lá em .mp3, como a gente já falou aí sobre a extensão, né? O formato desse arquivo. Ele está lá em .mp3. Quando eu dou 2 cliques, ele tem que executar aquele arquivo em algum programa, tá? E quem que vai executar esse programa? É o programa, ou melhor, quem vai executar esse arquivo é o programa padrão. É o programa que foi definido como padrão para executar um determinado conjunto de formatos e extensões, tá? Vamos dar um clique em programa padrão. Vamos em definir programa padrão. O meu vai abrir um pouquinho diferente para quem tem a versão 7, tá? Mas o caminho é exatamente o mesmo, tá? Ele vai exibir uma lista um pouco diferente dessa, mas uma parecida, tá? Uma listazinha mais compacta. E aqui nós definimos, tá? Olha lá, navegador padrão, qual o player de vídeo, por exemplo, qual é a ferramenta que vai abrir vídeos, ou seja, arquivos com formato ou extensão de vídeo, como por exemplo MP4, MOV, .mov, 3GP ou qualquer outro tipo de extensão, tá? AVI, que é muito conhecido, e assim sucessivamente. Qual o programa que vai abrir, já que nós temos diversos existentes no mercado? Então eu tenho aqui Filmes e TV, que é para o Windows 10. Eu tenho o VLC, que também é uma ferramenta pessoal que gosta bastante aí de ver séries e filmes em computador. Ele reproduz muito bem com legenda. Ele não vem instalado, tá, pessoal? Eu instalei ele. E nós temos o Media Player, que é o programa nativo, ou seja, é um programa que abre por padrão arquivos multimídia, como vídeos, fotos, músicas, né, de modo geral. Então nós vamos dar um clique aqui em Media Player, e aí, ó, nesse caso eu defini o Media Player como um reprodutor de vídeo padrão, ou seja, toda vez que ele identificar um arquivo de vídeo, ele vai abrir por padrão no Windows Media Player. Então isso é um arquivo padrão, tá? Apenas uma retificação sobre multimídia, eu mencionei aí vídeos, fotos e áudio, tá? O Media Player seria para vídeos e áudios, músicas, tá? De modo geral, formatos de música de modo geral. Fotos, galera, só para retificar aí, nós temos a ferramenta visualizador de fotos do Windows, tá? Então ele é o responsável pela reprodução de fotos, tá? Imagens do tipo JPEG, JPG, PNG e assim por diante, tá? Apenas fazendo essa retificação aí para vocês. Então, galera, só para vocês entenderem que os aplicativos padrão ou o programa padrão, ele tem esse objetivo, padronizar um determinado programa para reproduzir algo dentro do sistema, ok? Então, digamos que eu baixe algum arquivo com formato de internet, ó. O navegador web responsável por abrir esse arquivo seria o Google Chrome, por exemplo. Então, é assim que funciona a ferramenta Programas Padrão, tá ok, gente? Beleza, vamos voltar lá para o painel de controle, aí na nossa barrinha de endereços. Então, nós já falamos sobre programa. Vou passar aqui rapidamente falando sobre relógio e região, galera. No sentido do seguinte, caso você precise modificar a linguagem do seu computador, o ideal é que você acesse a opção região e verifique se está tudo em português, se está tudo ok aqui na linguagem correta, tá? Porque às vezes acontece de você comprar um computador, principalmente que vem aí importado de outro país, que venha numa linguagem diferente da nossa, portanto você vai em região nesse caso e altera a região, tá? Corretamente aí para o português. O meu já está aqui em formato português Brasil, porque eu já configurei ele devidamente para isso, tá? Caso esteja diferente, você muda aqui na lista para português Brasil, ok? Então não vou mudar o meu porque o meu já está correto, está aqui na listinha português Brasil. Caso não esteja, eu faria essa alteração e automaticamente ele reiniciaria para alterar essa linguagem caso ele tenha suporte, tá? Caso ele não tenha suporte, infelizmente essa modificação não vai resolver, apenas reinstalando o Windows com a linguagem que você deseja, tá? Mas um passo aí interessante que você deveria dar é fazer a configuração de região e idioma
através dessa opção aqui de região, tá? Aqui são os formatos que nós temos já devidamente configurados para português Brasil corretamente, tá? Beleza, galera. Caso haja necessário, ou melhor, caso seja necessário, vocês podem alterar aí a data e hora, tá? Do computador de vocês, clicando aqui em alterar data e hora. É importante que isso esteja devidamente configurado. Eu já havia falado com vocês isso em aula, né? Mas só reforçando, para vocês alterarem a data e hora, vocês vêm aqui em cima define mês. Se o ano estiver errado, clica no ano, tá? Meu ano está correto. O meu mês está errado propositalmente, tá? Vou alterar aqui juntamente com vocês. Então, horário direitinho, data. Caso precise mudar o horário, você muda aqui no reloginho, tá? Para cima aumenta a hora, para baixo aumenta a hora, minuto, segundo, tá? Agora sim já está devidamente configurado. Feito isso, a gente vai dar um OK. Beleza, gente? Beleza, galera. Nós vamos clicar aqui em ícones grandes e vamos falar um pouco sobre configuração de mouse, tá? Principalmente para você que tem PC ou utiliza o notebook com mouse. Eu particularmente gosto bastante, até porque alguns projetos e trabalhos são melhores aí para trabalhar de uma forma mais precisa com o mouse, então eu uso bastante o mouse mesmo no meu notebook, tá? Então aqui nós temos algumas configurações que são interessantes que a gente conheça sobre o mouse, como por exemplo a possibilidade de alterar o clique do botão, tá? Se por acaso um dos botões der defeito, você pode alternar. Então o botão esquerdo vira direito, o direito vira esquerdo. O clique esquerdo agora veio para cá, veio para o direito. E até para você desmarcar, agora você tem que desmarcar com esse aqui, ó, o direito, tá? Então você simplesmente inverte os botões. O esquerdo vira direito e o direito vira esquerdo. As funções se invertem, tá? Aqui seria a velocidade do clique, tá? Caso eu queira aumentar a velocidade do clique duplo para abrir a pasta ou até mesmo reduzir essa velocidade, eu venho aqui e aí eu consigo facilitar aí, principalmente para quem tem um pouco de dificuldade de abrir pastas dando duplo clique, eu consigo reduzir um pouco essa velocidade, tá? A trava do clique serve para manter o botão pressionado, mesmo depois que você soltar o botão do mouse, ó. Então, por exemplo, se eu quiser fazer essa seleção aqui, ó, clicar e arrastar em formato de janelinha e manter, é só manter pressionado por alguns segundos depois que a trava do clique fica ativa. E quando eu soltar o botão, ó lá, ele vai ficar travado, tá? Ele só vai destravar quando eu der mais um cliquezinho no mouse, no botão esquerdo. E esse é o recurso trava do clique, para que você mantenha pressionado mesmo depois de ter tirado o dedo, depois de alguns segundos com ele pressionado, tá? Eu não vou deixar a trava do clique ativa, mas é interessante vocês conhecerem essas funções, até mesmo para desfazer caso esteja ativa e você não deseje utilizar, tá? Ponteiros, ó, aqui eu posso mudar a aparência dos meus ponteiros. Esse esquema é um padrão de diversos comportamentos que o meu ponteiro vai ter durante a utilização do sistema, tá vendo? Anormal, quando eu coloco o mouse numa área de ajuda, quando está trabalhando na tela de fundo, quando o nosso sistema está ocupado. Então, cada situação em que o sistema se encontra, o cursor também vai mudar a sua aparência, tá? E aqui eu tenho outros esquemas que eu posso utilizar aí, caso eu não queira utilizar o tradicional, tá? Então eu tenho diversos esquemas aí, como vocês podem ver, com aparência diferente, mouse grande, mouse pequeno, invertido, com cor diferente, tá? Então essa é a configuração de ponteiros. E aqui embaixo eu tenho como ativar a sombrinha, vai ficar uma sombra em volta do ponteiro, é uma mudança mais estética, tá? Eu posso marcar aqui para que esse design ele fique no contorno do ponteiro aí, uma pequena sombra, tá? Um pequeno detalhe. Opções de ponteiro, aqui eu posso configurar a velocidade, posso deixar o ponteiro mais veloz ou mais lento, tá? Se você quiser testar, experimenta deixar em lento e tentar mover rápido, não tem como, ele fica bem lentinho
até para facilitar quem tem algum tipo de dificuldade ou de coordenação motora, ou esteja aprendendo a utilizar o mouse, né? Então é legal você regular isso aqui para a pessoa ter menos dificuldade, tá? A ferramenta ajustará, essa caixinha aqui serve para o seguinte: toda vez que essa opção está marcada, quando aparecer uma caixinha aqui no meio para você apertar OK, ou cancelar, ou salvar, ele automaticamente vai para a caixinha, tá? Então digamos que seja a caixinha aqui. Se meu mouse estiver aqui e aparecer uma caixinha, automaticamente ele pula para cá para que eu possa clicar direto nos botões. Então isso facilita um pouquinho o processo, tá? Essa ferramenta também é bem estética, ó, a visibilidade, para que você coloque rastro no ponteiro. São várias setinhas, né? E dá esse efeito. E aqui eu posso regular esse efeito, tá vendo? Mais curtinho, mais longo, tá? Eu vou desmarcar. Ocultar o ponteiro ou digitar já vem marcado, porque facilita bastante quando você tem uma área para você digitar automaticamente o ponteiro some para justamente não te atrapalhar, né? Então é uma configuração que já vem marcada. E essa última opção aqui dessa aba serve para o seguinte: ó, toda vez que eu apertar a tecla Ctrl, ele vai circular essa área. Então para mim é excelente para os casos de aula, né? Para mim poder destacar uma área, por exemplo, seria interessante para quem de repente vai fazer alguma apresentação e precisa destacar uma área num telão, né? Através de um computador e etc, né? Ele vai fazer essa indicação aonde o cursor estiver localizado toda vez que eu apertar a tecla Ctrl, ok? Aqui em roda, galera, se refere ao scroll do mouse, a bolinha, tá? E aí a gente simplesmente pode configurar a velocidade da rolagem, tá? Rolagem vertical, que é essa rolagem aqui, ó. Então aqui eu configuro a velocidade da vertical. E aí, ó, número de linhas de cada vez 3. A configuração número 3 é a configuração padrão, tá? Se você colocar mais linhas por vez, mais rápido vai ficar. Colocar menos linhas por vez, mais lento vai ficar, tá? E aqui a rolagem horizontal, para caso haja tela que haja rolagem horizontal. É mais o caso do Windows 8. A versão que eu estou utilizando não tem aqui no inicial uma rolagem horizontal, mas caso haja, você também pode configurar a sua velocidade, tá? E aí a regrinha é a mesma. E aqui por último nós temos a área hardware, que se trata da parte física, né? Como nós aprendemos aí durante a aula, o hardware é a parte física da informática ou da computação. Portanto, a gente está falando da parte física do mouse, né? Então é responsável por essa área, beleza? Então basicamente ele vai me dar algumas informações, né, sobre o mouse, a porta que está conectada, tá? O fabricante. E quando ele não tem essas informações detalhadas, ele coloca a informação padrão mesmo, tá? E aí por último, galera, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é só para explicar para vocês mesmo, para quem não viu essa área. Se você tiver no PC, você não vai ver essa área. Se você tiver no Note, você vai ter uma área diferenciada mesmo, tá? Essa área aqui é a área do touchpad, tá? Ou trackpad. A área do touchpad ou trackpad é basicamente o sensorzinho que nós temos lá no notebook para podermos movimentar como se fosse um mouse. Então essa área aqui é uma área de configuração desse touchpad ou trackpad para você poder utilizar o sensor, e aqui você pode configurar isso, tá? Então ele não tem a ver com o mouse, é basicamente uma configuração à parte para quem utiliza o touchpad ou trackpad, que é essa areazinha que substitui o mouse aí no seu notebook ou netbook, por exemplo. Tá ok, gente? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Na aula que vem nós vamos dar continuidade em configurações, vamos encerrar aí as configurações do Windows, falando aí sobre novos assuntos importantes. Falaremos também sobre acessórios do Windows, ferramentas importantes que a gente precisa utilizar dentro do computador. Então fiquem atentos aí às nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma excelente semana. Cuidem-se, cuidem da sua família.
estudem o máximo que vocês puderem aí nesse período e que saiamos desse período melhores do que entramos, tá bom, gente? Desejo tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, a gente se vê. Tchau, tchau.